Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu recebo aqui o Vitor Andrade, o curioso do futebol, né, Vitor? Tudo bom, cara? Tudo bem, Carlos? Tudo bem a todos que estão nos acompanhando aí na TV Polo em suas casas. Legal ter você aqui. Eu tenho bastante coisa para perguntar sobre você, sobre o seu trabalho no seu site, no Facebook, que eu vejo você bem ativo nas redes sociais e sempre sobre a várzea. Na verdade não. A gente escreve mais sobre as divisões de acesso, né, do futebol paulista, do futebol brasileiro. Está pensando ainda ter uma coisa que a gente pode conversar aí, que tem um plano aí para começar a fazer a várzea da Baixada Santista. Não sei se vai ser ainda para 2022, mas a gente tem um plano aí de atingir a várzea da região. Aí, se não for para esse ano, com certeza para 2023. Legal, pô. Mas por enquanto a gente está fazendo as divisões de acesso do Campeonato Paulista, né? Agora com a segundona, o Jabaquara aí da região representando. A gente também faz os times da Grande São Paulo, né? Então, ABC Grande São Paulo. Basicamente, o grupo 5 e o grupo 6 da segundona, né? São 12 times que a gente tá cobrindo na segundona. Já tem Copa Paulista, aí vem Juventus, vem Portuguesa de Esportes. Porque o Santista esse ano não vai entrar na Copa Paulista, é uma pena. Mas aí, futebol aqui não falta pra gente cobrir. É verdade. Mas como é que você começou com essa paixão pelo... A paixão pelo futebol, nem eu sei quando eu comecei, porque acho que eu nasci já com isso. Meu pai é um fã de futebol, então desde garoto eu comecei a ir em jogos do Jabaquara, da Portuguesa Santista, do Santos, com meu pai. Meu pai me leva, meu pai e meus tios. Então, assim, às vezes meu pai fala de um ou outro jogo que me levou que eu não lembro. Que eu tinha 3, 4 anos, 5. A partir de 5, 6 anos eu já tenho memória de lembrar de eu estar em estádio. Mas com 5 anos já tinham viciado você no... Eu já tava assistindo na televisão, parava para ver jogo. Quando eu comecei a ler, já comecei a colecionar placar, ler lá o caderno de esportes dos jornais, né, da Tribuna, do Jornal da Tarde. Meu pai lia muito o Jornal da Tarde, né, o finado Jornal da Tarde, que não existe mais, o Grupo Estadão. Então, eu sempre li bastante, desde garoto. Sempre fui ao estádio, né, primeiro com meu pai e meus tios levando, depois de uma certa idade também indo sozinho. E eu tenho isso comigo até hoje, e é algo que eu levo com carinho e eu faço com paixão. Eu percebo o seu trabalho, o que você faz nas redes sociais. Sempre que eu te vejo, o assunto é o futebol. Isso que é legal, pô. Porque hoje, eu vou ser bem sincero, hoje eu uso as minhas mídias sociais praticamente para o trabalho, né? O Curioso do Futebol hoje é meu trabalho principal. De um blog por hobby que eu criei em 2015, né? Então a gente completou 7 anos em abril desse ano. Hoje ele virou um trabalho, não posso dizer que ele é um grande site, mas ele já é um portal, contém as informações dos clubes, como eu falei, da Baixada, ABC e Grande São Paulo. Hoje a gente tem uma equipe trabalhando já, uma equipe pequena, mas que tem. Até mandar um abraço pro Lucas Paz, pro Emerson Gomes, pro Ricardo Piloto e pro Fábio Rocha, que estão comigo no projeto, né? Também tem o Felipe Roque, que cuida exatamente das mídias sociais. Então a gente montou essa equipe ao longo do tempo. E sob a minha edição, né? Eu sou o editor hoje. E também escrevo, não fico só também no comando, não. Escrevo bastante ainda. Então a gente toca esse trabalho aí que já fez 7 anos, já completou 7 anos. E ele já virou uma referência, ele já é uma referência, o site. Dá o endereço do site. O curiosodofutebol.com.br. Se você jogar o Curioso do Futebol lá, Facebook, Instagram, o Twitter também, você acha lá o Curioso do Futebol. Se também jogar no Google Curioso do Futebol, é a primeira referência. No Google já é o site lá. Mas se quiser entrar direto, curiosodofutebol.com.br. Tá, antes de você se tornar o Curioso Futebol, como você falou, você frequentou muito estádio nos jogos de futebol, né? E o seu pai te levava nos jogos da segunda divisão? Também meu pai levava. Jabaquara menos, mas assim, na portuguesa, minha família é portuguesa, né? Eu sou neto de português, né? Meu pai, os pais do meu pai, né? Meus avós, meu avô nasceu em Portugal, já falecido. Então, Santos e Portuguesa Santista, a gente sempre ia. Com meus tios também, como eu falei.
E eu peguei ali quando eu tinha uns 15, 16, 17 anos, a gente pegou uma fase que a Portuguesa Santista também conseguiu vários acessos, né? Até quando ela voltou para a primeira divisão do futebol paulista em 97. Imagina a festa. Então, a festa foi grande. E dali que eu comecei. Quando eu comecei a ir sozinho, eu comecei também a ver os jogos do Jabaquara também. Depois também na época que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, comecei a acompanhar mais. Tirava foto, na época ainda não tinha o celular, né, com foto, mas eu levava. Mas já tinha a máquina digital já. Uhum. Então eu levava a máquina, tirava fotos dos jogos e tudo. Isso, eu tenho um acervo aí legal aí de futebol. Inclusive, até contar uma história, esses dias eu estava mexendo nas minhas bugigangas na casa dos meus pais, né? Faz um tempinho, já faz uns 2 meses. E eu achei um saco com os canhotos de ingresso. Que eu guardava. Hoje eu não utilizo mais, né? Porque quase com o credenciamento de jornalista eu não pego mais ingresso. Mas por muitos anos eu peguei e eu achei, nossa, cada jogo ali que você nem imagina que eu tenho lá o canhoto do ingresso guardado. Então, parte da história está ali naquele saquinho. Parte da história está ali, né? Naquele saco lá. E tem muita coisa. Eu achei, desde a época do papel, agora voltou a ser papel, né? Mas do cartão magnético também, que você colocava pela roleta e saía do outro lado. Que nem o metrô, né? Uhum. E eu estava lá guardado lá. E você ainda tem isso? Tenho. Então eu achei esse tempo que eu estava procurando. Levei para minha casa, né? Que eu sou casado já há 12 anos já. Levei para lá e está guardado lá os canhotos. Você teve a curiosidade de saber qual o mais antigo lá? Então, o mais antigo que eu vi é de 1991, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro. Pelo que eu vi, né? Eu tenho que procurar mais um pouquinho, separar. Mas pelo que eu vi é um de 1991, um clássico Santos e São Paulo que foi na Vila Belmiro. Campeonato Paulista. Ah, que legal. Então você é um colecionador nato, né? Sim. Eu sei que você coleciona as suas camisetas, que a gente vai falar sobre suas camisetas no próximo bloco. Mas como é que surgiu a ideia de você fazer o seu blog? Então, eu estava... Como eu falei, né? Eu sou jornalista formado, de formação. E eu estava pensando já em fazer algo sobre futebol. Tudo. E minha esposa foi uma grande incentivadora, né? Elis Rebouças. Até mandar um beijão para ela. Que ela que falava que tinha que escrever. E nas minhas férias de 2015, eu fui para o Uruguai. Foi em março de 2015. E nessas férias, eu tirei um final de semana que Montevidéu é uma cidade fácil de ver jogo, porque 80% dos times do Uruguai são da capital. Então, eu fiquei rodando o fim de semana, em estádio, vendo o jogo, tirava foto, e eu colocava eu coloquei todas essas percepções, né? Tudo que eu vivi naquele final de semana, eu coloquei no meu Facebook pessoal. E fez sucesso. E dali, aquilo que eu fiz do Facebook pessoal, eu transformei na época um blog, que eu era o curioso do futebol. Tomando corpo, né? Então a gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco. Já avisaram aqui que o primeiro bloco já foi embora. Passa rápido. Passa muito rápido. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulista em Cubatão. Eu estou conversando aqui com o Vitor Andrade e sobre o embrião do seu blog, né? Que foi aquela viagem que você fez para o Uruguai. Exatamente. Então, e foi dali que as histórias que eu vivi nos jogos que eu acompanhei lá em Montevidéu, no Uruguai, que acabou me dando a ideia de criar o Curioso do Futebol, que era, a princípio, fazer essas coisas, essas situações de viagens, né, acompanhar jogos de viagens e escrever sobre curiosidades e história do futebol. Com um tempo, que não foi muito tempo assim, foi coisa de um mês, eu comecei a fazer os jogos dos times da região, né, da Portuguesa Santista e do Jabaquara, a princípio, e a coisa foi tomando corpo, né, foi aumentando o número de acessos. Algo que eu fazia diferente, um jogo diferente que eu fazia de um time... vou até dar um exemplo aqui do Água Santa.
fez um jogo do Água Santa, eu vi que deu um número legal de visualizações. Vou começar a fazer o Água Santa. Aí do Água Santa foi para São Bernardo, do São Bernardo para o Santo André, Mauá, Mauaense, né, que são os 2 times de Mauá. Daqui a pouco eu já estava fazendo os times de Mogi das Cruzes e Guarulhos. Aí hoje, que nem eu falo, hoje a gente faz todos os times da Baixada, ABC e Grande São Paulo, menos o trio de ferro, né, que é Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Santos a gente faz por causa do feminino e da base, então a gente acabou também tomando por decisão fazer o Santos principal também. Então a gente pega esse cômputo todo e vai escrevendo, fazendo a cobertura dos jogos desses times. E deixa eu perguntar, da época do nosso time aqui da cidade, o Cubatense, você chegou a acompanhar de perto lá o Real Cubatense? Sim, eu trabalhei no Real Cubatense, né? Eu fui assessor de imprensa do Real Cubatense. Então tem bastante coisa para contar. A gente fez a cobertura dos jogos no site também. Tenho fotos, eu tenho um arquivo legal do Real Cubatense de fotos. Inclusive tem uma história assim interessante. Tem o Atlético Mogi, ele está completando nessa semana 5 anos sem vencer. A última vitória dele é de 17 de junho de 2017, exatamente contra o Real Cubatense em Mogi das Cruzes. E eu era o único fotógrafo do jogo. Então, a única pessoa que tem fotos, registro da última vitória do Atlético Mogi sou eu, por causa dessa coincidência. Tanto que o Atlético Mogi foi derrotado por 9-0 pelo Joseense, que é um time de São José dos Campos, no último final de semana. E eles completaram 55 jogos sem vencer, igualaram o Ibis, que é o recorde do Ibis de 55 jogos. Provavelmente, e dia 17 acaba completando 5 anos exatos de sem vencer no futebol profissional. Pronto, já vai para o esporte espetacular. Já venceu o Ibis. O próximo jogo ele passa o Ibis. Ou então marca um jogo com o Ibis para ver quem é o pior, né? E o Ibis, engraçado, o Ibis esse ano, os 2 últimos anos, ele não foi mal. O Ibis, no ano passado, foi vice-campeão da Série A2 Pernambucana. Então acabou. E tava conquistando o título até as 40. No finalzinho do jogo, tomou um gol de empate, perdeu o título, ficou com o vice, mas subiu. E esse ano, no Campeonato Pernambucano, ele não foi rebaixado. Ele teve 2 vitórias. Mas essas 2 vitórias foram suficientes para livrar o time do rebaixamento. Eu não sabia que o Ibis estava bem na fita, não? Bem. Na verdade, até dá para contar a história rapidinho. Pode falar. O Ibis está sendo patrocinado por um site de apostas. Acho que é um patrocínio bom, porque o Ibis traz retorno de marketing, né? Sim. Porque virou o marketing todo mundo conhece. pior time do mundo, todo mundo conhece. E com esse dinheiro, eles montaram um bom time, conseguiram subir o ano passado. O patrocinador continuou. E pelo menos foi o suficiente para o time não ser rebaixado esse ano. Então o Ibis está na primeira divisão do Campeonato Pernambucano, para quem não sabe. Essa é novidade para mim, pô. Nunca mais vi ele no Globo Esporte, né? Então é por causa disso, porque ele está bem. Porque quando a notícia do Ibis é quando ele perde, não quando ele ganha, né? Naquela época lá, ele estava sempre na mídia. É verdade. Mas o ano passado, quando eu conquistou acesso, a gente até fez coberturas, fizemos matérias, inclusive dessa relação do Ibis perdedor com o Ibis tendo sucesso, e teve bom retorno, viu? A gente teve os acessos, número de acessos legais. Inclusive a gente fez uma matéria de quando o Ibis conseguiu vencer os 3 grandes do estado, né? A última vez, ainda esse ano não venceu, mas em 2000 foi a última vez que o Ibis ganhou de um deles, ganhou do Náutico por 1-0. Ah, que legal. Tá faltando fazer um documentário sobre o Ibis, né? Existe um do Mauro Shampoo, né? Que falou que é o maior ídolo do Ibis, que é o cabeleireiro. Mas na época que ele era o pior ainda, né? Era o pior. Pra fazer dessa transição. Talvez nessa fase seria interessante, né? Porque esse documentário eu lembro dele, quando ele fez esse documentário. Outra coisa que você também ama é colecionar camiseta, né? Com certeza. Não posso deixar de falar dessa sua coleção de camiseta aqui. Tá, quantas camisetas já tem? Acho que eu tô com cerca de 150 camisas hoje. Assim, eu tenho dois focos principais, que é o futebol paulista e o futebol uruguaio, né? Hoje eu estou mais focado no futebol paulista, tentando adquirir cada vez mais times, até os times que não estão jogando atualmente, mas que deixaram o futebol profissional recentemente. Um exemplo mesmo é o Real Cubatense, né?
que jogou 2017 e não voltou mais. Aqui na Baixada você tem o São Vicente, que está parado também desde 2014. 2014. Se eu errar as datas, não me culpam, não, que é tudo de cabeça, tá? O Guarujá, que estava um tempo parado, jogou 2018 e parou de novo. Lá tem um problema de estádio, né? Questão de laudos e problemas com a justiça, porque teve problema lá de verba. Então lá o estádio está interditado. Também dos outros times que ou jogaram ou que estão jogando no futebol paulista. Fala uma camiseta rara que você fala, pô, essa aqui é meu diamante. Eu tenho uma camisa da Portuguesa Santista dos anos 80, né, que eu adquiri, não é da época, quer dizer, é da época, óbvio, né, mas eu não comprei na época, né, eu não ganhei na época, porque eu corri atrás e consegui. Original. Era original da época propaganda da Casa Branco, que foi difícil de encontrar. Que eu queria ter uma mais antiga da Briosa, fora das que eu comprava na época, né? Desde quando eu virei torcedor. Mas quem foi que conseguiu pra você? Porque ela é original dos anos 80. Sim. Não, eu vi pra vender num site, aí eu chorei, lá a gente foi chorando pra baixar o preço, até que a gente chegou num valor que eu pude pagar e comprei. E outra que foi muito difícil de conseguir foi uma do Danúbio, do Uruguai, que uma das vezes que eu tive lá, eles estavam trocando de fornecedor, né, o material esportivo, e aí não achava antiga e não tinha da nova para vender. Então uma amiga nossa da família, que é a Rocina, ela comprou para mim e mandou. E aí que engraçado, eu fui querer pagar, ela não aceitou, aí eu fiz uma troca. Como ela estuda a língua portuguesa, eu fui numa livraria, comprei vários livros que eu achava que era num valor similar, né, da camisa, e aí mandei para ela como se fosse uma troca, né? Que legal. Só para terminar o nosso bloco aqui, você tem alguma autografada lá? Tenho uma do Neymar, autografada do Santos, autografada pelo Neymar. Parabéns, viu? Eu já estava dizendo que o nosso bloco acabou, tá? Mas a gente vai voltar aqui para conversar sobre umas curiosidades que eu tenho sobre o seu período lá na segunda divisão, você acompanhando os times. Certo. Deve ter bastante história para contar. Sim. Então não sai daí, continue com a gente, fique ligado. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu estou aqui com o curioso do futebol, se o curioso agora sou eu. Fique à vontade. Eu queria que você contasse algumas histórias do que você frequentou nos estádios. Deve ter acontecido muita coisa legal que você vivenciou. Nossa, tem cada coisa. Desde até já ajudei até time fazer gol. A Portuguesa Santista. Isso ainda não era como imprensa, né? Eu estava como torcedor, então eu estava do alambrado. Mas a gente começou a tirar sarro do goleiro adversário de algo que a gente sabia de bastidores do time. Era até a Inter de Limeira. Apelaram. E o goleiro começou a rir. Olhava pra gente e ria. Era eu e um amigo meu, o Vinícius até. Ele olhava pra gente e ria, a gente insistiu. Daqui a pouco só viu o zagueiro do time dele. Toma cuidado, o atacante da Portuguesa Santista estava dentro da área, fez o gol. Acabou a graça. Aí ele parou de rir, né? Aí a gente saiu comemorando. Tem a história que não é tão antiga, mas quando eu fui para Tupanense, já como imprensa, que foi numa segunda fase da segunda divisão de 2016, o ano até que a Portuguesa Santista foi campeã. Eu fui fazer a cobertura desse jogo e a cidade botava terror, a diretoria do Tupã botava um terror, tanto na delegação, e eles encaram a imprensa do time adversário como se fosse o time adversário também. Então, eram ameaças de jogar pedra. Chegaram a jogar uma pedra onde estava a torcida da Portuguesa Santista nesse dia, uma pedra desse tamanho assim, sem brincadeira. E ameaçaram, só que o time dentro de campo não sentiu a pressão. Eu também consegui fazer o meu trabalho tranquilamente. A Portuguesa Santista voltou com a vitória por 2-0.
E no final, o que a gente percebeu? Que a pressão era mais da diretoria do clube do que dos torcedores em si. Porque na hora de a gente ir embora, que falava que ia ter gente para tacar pedra, não tinha mais ninguém na rua. Todo mundo foi para suas casas depois do jogo e a gente saiu tranquilamente do estádio. A pressão estava ali na hora de sair do estádio mesmo, que era a diretoria que era botando pressão porque a gente tinha ganho o jogo, que a Portuguesa tinha ganho o jogo. O que a imprensa tem a ver? Então, mas eu tava no balaio, né, nesse dia aí. E tem mais histórias. Tem uma que aconteceu com um amigo meu, Luiz Fôlego, de Mauá. Ele é torcedor do Mauaense, mas eu estive presente, né? Ele veio Jabaquara e Mauaense aqui no Estádio de Espanha em 2015 e o Mauaense não tinha mais chance de classificação. E esse meu amigo chegou, pendurou a faixa sozinho na arquibancada, daqui a pouco vem um membro da delegação do Mauaense, desce aqui. Ele, o que foi? Não, cara, o massagista não veio, a gente não pode entrar sem massagista. Então você vai como massagista. Só tinha ele. Só tinha ele. Aí ele foi como massagista no campo. Esse dia eu estava presente. Aí na última rodada, que era a seguinte, era a última rodada da primeira fase, aí em casa, em Mauá, ele começou a pendurar a faixa. Acho que gostaram do trabalho dele, porque o cara chegou lá, o que você está fazendo aí? Pode vir, você vai ser o massagista de novo. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube, nessa fase de pandemia, né, eu fiz uma série não um canal no YouTube, no Curioso do Futebol, porque eu não atualizo ele. Mas na pandemia, né, em 2020, a gente fez uma série de entrevistas e eu entrevistei ele. Então ele conta essa história. Você procurar lá Curioso do Futebol, Luiz Gustavo Fôlego. E ele gostou de ser massagista? Não, ele fala que não volta mais, não. Mas o legal é que esse segundo jogo, como era a última rodada, 2 times que não estavam classificados, o outro time era o Ecos, de Suzano. E esse time não foi nem com o time completo, entraram com 8 em campo. O jogo foi 14-2. E ele fala, pelo menos eu sou uma prova dentro da súmula de que teve um 14-2 no futebol profissional paulista. E ele brinca. Se vocês procurarem lá no YouTube, o Curioso do Futebol, e colocar Luiz Gustavo Fôlego, que é o nome dele, vocês vão achar essa live, ele conta essa história que é sensacional. E sobre o Cubatense aqui? Tem várias, então, né? Fala algumas pra gente desde da estreia que era um time novo, quase todo mundo estreando no futebol, a diretoria também, que eles cometeram um erro na inscrição de atletas e só teve 10 jogadores para estrear. Também não foi completo. Só que desses 10, 2 eram goleiros. Então o goleiro reserva foi como lateral direito, jogou contra o Jabaquara no Estádio de Espanha, empatou 1-1, saiu na frente e a jogada começa com o goleiro improvisado de lateral direito, né? Que ele dá um carrinho, ele ganha a dividida num carrinho e aí ele começa a jogada que sai o gol do Real Cubatense. O gol do Jefferson no primeiro tempo. Depois o Jabaquara consegue empatar e o Real Cubatense chegou a estar com 2 a menos nesse jogo porque o zagueiro, o Caio, foi expulso no segundo tempo. Ele não tinha reserva nenhuma. Não tinha reserva, já entrou com 10, não entrou com 11, entrou com 10. Aí tem um lado que é legal, o jogo contra o São José, lá em São José dos Campos, que o São José tinha cumprido uma punição que vinha desde o ano anterior. E aquele jogo era o primeiro do São José depois de um bom tempo no Martins Pereira. E o São José é uma equipe tradicional, já foi vice-campeão paulista da primeira divisão. E o Real Cubatense ganhou por 3-1 aquele jogo dentro de São José dos Campos. Que acho que talvez foi a grande façanha do Real Cubatense em seu curto tempo, né, de futebol profissional. Que foi uma festa danada, a gente pegou e jogou o massagista na banheira lá do estádio, que o Martins Pereira foi um dos estádios reformados, apesar de não ter sido sede da Copa, ele foi reformado para ser um dos locais de treinamento. Então eram vestiários grandes, com banheira, e a gente jogou o massagista na banheira, todo mundo deu banho em todo mundo, porque foi uma vitória assim que ninguém esperava, né, em cima de um time profissional, um time que até chegou próximo do acesso naquele ano, né? Aliás, o Real Cubatense, o pessoal tende a, às vezes, diminuir. O Real Cubatense disputou ponto a ponto a classificação com o União Mogi, e o União Mogi, no fim, ficou a um empate do acesso, né? Ele quase conseguiu subir para a Série A3 naquele ano, e o Real Cubatense estava eliminando o União Mogi em Mogi das Cruzes até os 43 do segundo tempo, na primeira fase. Olha só como são as coisas, né? Às vezes a gente diminui, e com toda a dificuldade, que foi difícil, não teve apoio,
pessoas novas no futebol, né, errando porque estava aprendendo, não era porque não estava a fim de fazer, porque estava aprendendo mesmo. Então todo mundo aprendendo ali e por muito pouco não passou de fase, por muito pouco não eliminou um time que depois lá na frente não ficou por um empate pelo acesso. Quem era o técnico na época? O Delay chegou a ser? Começou o Delay, depois teve o Gadiego e terminou com o Dé, né, que foi um jogador profissional. A vitória contra o São José foi o Gadiego, que era o treinador, e esse último jogo era o Dé. Essa história do último jogo. Você sabe de algum dos jogadores que conseguiu se destacar? Tem o Marco... assim, time grande não, mas assim, tem alguns que seguem carreira, né? O Marco Aurélio, por exemplo, o ano passado ele conseguiu acesso no futebol maranhense. Você tem também o Caio, que chegou a jogar no misto, que é um dos grandes do Mato Grosso. Inclusive foi até com o próprio Marco Aurélio. Você tem o Kaká, que voltou, que ele era um jogador do futsal, foi pro campo, voltou pro futsal e hoje joga na Europa. Futsal, né? Legal. Tá jogando na Europa. E tem uma galera, tem o Vitor Menezes, que era um dos goleiros reservas, né? Não era esse, que esse era o Gelson. Mas o Vitor Menezes também jogou por vários times do futebol paranaense. Então tem um pessoal que seguiu carreira, assim. Legal, Vitor. Eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho, né? Pelo empenho que você... eu vejo que você gosta do que faz. Sim. E queria que você convidasse o pessoal para acessar suas redes sociais e conhecer quem não conhece, né? Ainda o Curioso do Futebol. Então, o pessoal entrem lá, né? O curiosodofutebol.com.br e também todas as mídias sociais, só procurar lá o Curioso do Futebol. Facebook, Twitter, Instagram e também no LinkedIn. Já estamos lá nessa plataforma aí que é mais de trabalho, mas quem tiver pode nos seguir lá. Tem algum... a gente não está atualizando, mas quem quiser acompanhar as lives lá no YouTube, também procurar só o Curioso do Futebol que você acha o canal. Tem uma live muito boa com o Fernando, que é zagueiro do Vasco e do Flamengo, que foi tricampeão carioca com o Vasco, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão paulista com o Santos em 84 também, que ele conta toda a sua carreira. Tem várias histórias lá. Só seguir lá, todas as mídias, procurar o Curioso do Futebol, você acha. Conseguir dar matérias ao longo do dia, sempre atualizando lá, sempre está uma média aí de 12, 13 matérias por dia que a gente faz, desde matérias atuais, né, de anúncio de contratação, até fatos históricos, que a gente mantém esse lado de escrever os fatos históricos do futebol. Carlos, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho no seu programa. Mas sempre que precisar, pode contar comigo. É uma honra estar presente. Mandar um abraço pro Douglas na técnica, que é um amigo, o Chiquinho, o pessoal aí, tá? E mandar um abraço para todos e um grande abraço e fique com Deus aí. E até a próxima. Até a próxima. Tá bom? E você não saia daí, continue na TV Poli, continue com a gente, fique ligado.